Olá, segundo ano! Como é que vocês estão? Preparados aí? Professores, tudo certinho? Tudo tranquilo com essa turma? Muito bem. Pessoal, hoje nós temos a nossa aula. Qual é a aula? Olha aí, é a 58.1. E nós vamos continuar falando da nossa literatura. O que nós temos para hoje? O que eu peço para vocês? Já pega aquele seu caderno, que você já tem aí para as nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando com a literatura, já marque aí Parnasianismo no Brasil. E aí eu peço que vocês deem uma atenção bem especial à forma, a arte pela arte, marca bem. Se você até quiser colocar bem no início, Parnasianismo no Brasil, a arte pela arte. E aí nós vamos falar sobre isso. Peço também que os senhores anotem, gravem bem, observem bem. Nós vamos falar sobre Olavo Bilac. Quem já ouviu aí na sala? Olavo Bilac, alguém já ouviu alguma coisa a respeito? Conhecem? Pois é, então a arte pela arte, marquem bem, Olavo Bilac, e alguns termos voltados muito mais para a questão da estética do que para o conteúdo. Mas antes nós temos aquela nossa reflexão. Vamos ver aqui na tela? Qual é o texto que nós teremos hoje? Olha só, falei em Olavo Bilac, ele já aparece aqui para a gente. Com o quê? Profissão de fé. Então vejam, vamos acompanhar? Invejo ouvires quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo. Faz de uma flor, imito-o, e, pois nem de Carrara a pedra firo. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me. Sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso tão subtil, possa o lavor lembrar de um vaso do Becerril. De Becerril, e ora se encontra o passo mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. E aí, pessoal, o que vocês perceberam durante a leitura? O que você conseguiu extrair? É sempre aquela pergunta. Existem algumas leituras que no início da aula elas te convidam a uma reflexão. Mas e aqui? Nós começamos ali a falar de Olavo Bilac. O que ele traz para a gente? Foi uma leitura fácil? A compreensão das palavras, o que vocês acharam aí? Ah, professora, muito fácil. Então, não, professora, eu senti uma certa dificuldade. Mas o que vocês conseguiram buscar? Então, nós vamos começar a falar em Olavo Bilac. Ele já inicia a nossa aula, a nossa reflexão com ele. E vejam qual é a preocupação de Olavo. Será que é a estética ou a preocupação dele é o conteúdo? Percebem? Então, vejam bem. Falamos em romantismo, com todas aquelas marcas. Falamos em realismo. Olha só, agora é o parnasianismo. É a preocupação que eu tenho com a perfeição, arte pela arte. E eu lembro do soneto? Nós sempre falamos com vocês, olha, o soneto ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura do soneto, segundo ano? Aqui no parnasianismo, ele vai estar presente sempre. Então, o soneto eu tenho 4 estrofes, não é assim? Quem lembra aí na sala? Deixa eu ver aqui. Muito bem, 4 estrofes. Como que elas estão ali distribuídas?
Se eu tenho 4, eu vou ter quarteto e eu vou ter também, muito bem, os tercetos. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Então, o que que nós temos aqui? Falando sobre o nosso Em Tom de Conversa, Poesia, Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Coloque aí no seu caderninho, tá? Qual o traço característico da poesia parnasiana? Olha, já comecei a aula falando para vocês. Quando eu falo em parnasianismo, o que eu vou lembrar? É o culto excessivo pela forma perfeita. Será que o conteúdo ele importa ou a sua perfeição na estrutura? Então vamos lá. Veja os versos que comprovam o culto excessivo à forma. Torce, aprimora, alteia, lima. A frase, enfim, no verso de ouro, engasga a rima como rubim. Na sequência ABAB, modificação rubi em rubim, almejando uma rima perfeita. Então aqui entra a gramática, porque nas rimas, qual a classificação das palavras? Tá? Então, o marco do parnasianismo, pessoal, é a sua forma e não o seu conteúdo, ok? Vamos lá. E sobre o nosso autor, Olavo Bilac. Então, marque aí no seu caderno, Olavo Bilac, parnasianismo, ok? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, marque aí. Foi um jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro do período literário parnasiano. Então você vai fazer essa ligação. Olavo Bilac, parnasianismo, certo? Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, criou a cadeira 15 da instituição cujo patrono é Gonçalves Dias. Então aqui, para você ter mais ou menos uma noção, quando se fala em Olavo Bilac, mas ele ainda vai aparecer aqui no nosso parnasianismo, certo? Vamos lá, parnasianismo no Brasil, continuando a nossa literatura. Qual o conceito que eu tenho de parnasianismo? O que essa imagem tenta mostrar para a gente? Vamos lá, aí na sala. Quem vai arriscar aí? Qual é a mensagem, o que ela traz, qual a ideia de parnasianismo? Então vejam, o parnasianismo advém da palavra parnaso, que segundo a mitologia grega, refere-se a um lugar onde um monte consagrado a Apolo e as musas em que os poetas inspirados pela aura do lugar compunham, ok? Parnaso. É uma escola literária, assim como vem seguindo também as outras, você que está acompanhando aí. Romantismo e a sua divisão, realismo, parnasianismo. Então, é uma sequência, você não pode perder essa sequência dos movimentos literários, porque senão você não consegue entender por que esse surgiu. O outro teve que modificar por qual motivo? Ou o movimento literário que surgiu, olha aí, em oposição ao realismo e naturalismo, representando a valorização do positivismo e da ciência. Continuando ainda, o nosso movimento parnasiano ele foi baseado pela doutrina, olha o que eu falei para vocês aqui, a arte pela arte. Então aqui eu vou me preocupar com o quê, pessoal? Digam aí, olha só, se lá no romantismo, toda aula, nós vamos retomar um pouquinho. Se lá no romantismo eu tinha que me preocupar com aquelas divisões, o exagero pela morte, lembram? Não era assim? Primeira geração, eu já sei o que marcou, a segunda, a terceira. Depois, o que aconteceu? Qual foi o novo movimento que surgiu? Realismo? O que aconteceu nesse momento? Vamos parar com essa história de ficar aqui fugindo da realidade, vamos encarar a vida como ela é? Certo, tem toda uma questão do contexto histórico, e aí a mulher aparece como ela de fato é, porque no romantismo ela era idealizada, não é assim? Perfeita, aquele ser que você não consegue atingir. E aí no realismo não, ela já aparece de uma outra maneira.
E aí você vem para o parnasianismo. Então, o que acontece aqui? Eu não vou me preocupar com o conteúdo, mas eu vou voltar para quê? Para a forma, como que ele está sendo colocado. E aí eu vou lembrar do soneto, que ele é muito vivo aqui. Aquela estrutura de 14 versos. Você não pode esquecer, porque nós já vimos, lembram? 14 versos distribuídos em 4 estrofes. E aí você já sabe, 2 tercetos, 2 quartetos, não importa ali a ordem, certinho? Vamos voltar aqui para a tela. Então, continuando aqui a nossa arte pela arte, que é a nossa forma, que teve origem pelo poeta francês Théophile Gautier, que defendia o quê? O princípio de que a arte não precisava ter uma base de significados e sentimentos. Olha aqui. Então, sentimentos humanos, será que ela é trabalhada aqui ou ela fica de lado? Mas sim com o intuito de ser perfeita. Então, arte pela arte, bela e refinada. Mas, como todo movimento literário, sempre vem para vocês a questão do contexto histórico. E o que o parnasianismo traz em termos de contexto? Vamos ver. A segunda metade do século XIX foi um período, pessoal, em que a literatura europeia buscou novas formas de expressão, as quais estavam em sintonia com o quê? O que vocês sugerem aí? O que estava acontecendo nesse momento? Em sintonia com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas da sociedade e em diferentes áreas do conhecimento, certo? O parnasianismo, então, surgiu como um momento concomitante ao realismo, marque aí, e ao naturalismo, porém, tendo o gênero lírico como sua principal manifestação, contexto histórico. Como vocês já sabem, que aqui nós estamos falando do parnasianismo no Brasil, esse movimento no Brasil teve maior destaque do que nos países da Europa, sendo que no Brasil o parnasianismo não seguiu todas as características do parnasianismo francês. Então, um pouquinho de cada. Naquele quadro que você já tem organizado aí, depois você vai perceber o que aconteceu, onde que ele fluiu da melhor maneira. O auge do parnasianismo em terras brasileiras foi com Fanfarras de Teófilo Dias, aqui no ano de 1889. Não se prendam a datas, tá? Se prendam aos acontecimentos. O que vai diferenciar um movimento literário do outro? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as características. O que você encontra como característica do parnasianismo? Olha lá, você pode marcar aí, faz um quadro, lembra? Ah, não deu para fazer seguindo cada escola literária, eu posso fazer a parte também, não tem problema. Só sobre o parnasianismo. E aí você faz as suas características. Quando nós falamos em aspectos formais, o que nós temos? Dentro do parnasianismo, uma linguagem objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo, predomínios de vocabulários e estrutura sintática e cultos, e aqui, principalmente, pessoal, olha, a predileção, o gosto, o apego pelo soneto. Então, o soneto ficou bem marcado dentro do parnasianismo, certo? Falando aqui dos aspectos formais. E quando nós vamos falar dos aspectos conteudísticos, o que nós temos? O que a gente pode apresentar? Vejam bem, o materialismo e racionalismo, a busca da arte pela arte. Então, eu tenho lá uma questão que trabalha a arte pela arte. O que eu vou lembrar? Será que eu vou lembrar do romantismo? Não, eu vou direto no parnasianismo, ok? Contenção de sentimentos, vamos devagar. Oposição à externalização amorosa romântica, que aqui os senhores já conhecem. Olha aí a imagem.
plena, tranquila. O que é que a gente consegue encontrar aqui? Será que eu tenho o realismo aqui? Se aparece para vocês só a imagem, como é que você vai classificá-la? Eu não tenho nada, eu coloco ali literatura, identifique através da imagem qual movimento pertence. E aí vocês vão juntos, cada um vai dar uma dica, tá? Ah, eu acho que a natureza traz aí uma referência. Aí assim vocês vão colocando. Aqui, vejam bem esse esquema para vocês. Parnasianismo, e nós temos várias vertentes aqui. Vamos falar da temática. A mitologia grega e a descrição de cenas e objetos, tá? Depois eu encontro também aquela oposição ao romantismo. Como assim? Em relação à objetividade, à impessoalidade e aquela linguagem, pessoal, rebuscada. Mas o que é uma linguagem rebuscada aí na sala? Vamos ver quem sabe. Hã? Quando aparece assim, uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que exige um pouco mais para que você possa compreendê-la. Não é uma linguagem tão simples que no primeiro momento você já entende, correto? A valorização da forma. Vamos lembrar aqui da arte pela arte. O que traz? O que ela aparece? Qual é a preocupação que o poeta tem em relação a essa forma? Metrificação perfeita, rimas ricas e raras, e a preferência, mais uma vez ele aparece aqui, por sonetos, ok? Principais autores nós vamos falar bem, e aí você pode marcar no seu caderno também sobre a tríade parnasiana. Mas, professora, quem fez parte dessa tríade? Nosso amigo Olavo Bilac, que nós já começamos nossa aula com ele, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Então, vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, tá? Diferenças com o simbolismo. Descreve, não sugere. Poesia lógica, não intuitiva, não valoriza a musicalidade. Então, aqui, se você consegue acompanhar, não precisa colocar tudo, coloca uns dois, só para você ter uma ideia quando se fala em temática, valorização da forma, oposição ao romantismo, principais autores, que é a nossa tríade parnasiana, e as diferenças com o simbolismo. Olha aí, tríade parnasiana. Então, quando nós formos falar em parnasianismo, deixa eu ver aqui, vou ficar no meio para vocês, o Alberto vai ficar escondido. Quando nós formos falar em tríade parnasiana, lembrem-se dos três. Olavo Bilac, o príncipe. Como assim? Qual a importância dele? Por que ele ficou marcado? Né? Então, o que chama a atenção dessa tríade parnasiana? Qual a característica de cada um deles? Essa preocupação excessiva com a forma, deixa o conteúdo de lado, deixa aquela questão do sentimento de lado. Não, eu quero trabalhar com a forma. O meu soneto tem que estar perfeito, tá? Então, marca bem. Parnasianismo é a perfeição em relação à escrita, à estrutura do soneto, certinho? Então, vamos voltar aqui para a tela. E aí, vamos caminhando com a nossa literatura, que é uma delícia. Vocês estão gostando aí? Vamos falar de Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, a nossa tríade parnasiana. Aqui nós temos, então, principais autores e obras do parnasianismo, pessoal, no Brasil, tá? Então, marque aí. Alberto de Oliveira. Quem foi Alberto de Oliveira? Foi farmacêutico, professor e poeta e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tendo sido, inclusive, eleito o Príncipe dos Poetas em 1924. Escreveu as seguintes obras. Então, o que é que a gente pode marcar aqui? Canções românticas, meridionais, sonetos e poemas, rimas e versos. Ok? Alberto de Oliveira. Vamos embora. Temos também Raimundo Correia.
Raimundo Correia foi magistrado, professor, diplomata e poeta. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e ele escreveu: o que eu posso marcar? Primeiros sonhos, sinfonias, versos e versões. E o nosso Olavo Bilac. Qual a contribuição de Olavo Bilac? Que a gente sempre está trazendo alguma coisa aqui para vocês, um trechinho sobre ele. Ele foi jornalista, inspetor de ensino e poeta. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Publicou as seguintes obras. Quais? Poesias, crônicas e novelas, poesias infantis, o nosso príncipe, né? Então aqui nós temos a nossa tríade parnasiana, certo? Mas elas também vêm acompanhadas da nossa leitura. Falando de Olavo, o que nós temos aqui? Via Láctea. Vamos ler juntos? O que vocês acham? E aí já percebam a estrutura, o que eu tenho, tá? Vamos separar aqui. Ora, direis ouvir estrelas, certo? Perdestes o senso? E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, com o pálio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Eita, gente, olha, aqui parece junto, mas separa, tá? Se você for colocar no seu caderno, você dá uma separada e a gente percebe o quê? Em relação à forma. O que é que eu tenho em relação à forma? Olha lá, certo, desperto, no entanto, espanto. Observaram? Vamos ver o que é que nós temos ainda pela frente. Então aqui, Olavo Bilac. Mas também temos Raimundo Correia. Com o quê? Raimundo Correia traz para a gente o mal secreto. Para que eu possa falar, pessoal, da tríade parnasiana, eu também preciso saber o que eles colocaram para a gente, né? Então, Raimundo Correia trouxe assim: mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora, nos causa então piedade nos causasse? Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Vejam bem, Raimundo Correia aqui nos convida a uma reflexão. Além da estrutura que a gente pode perceber, quando você, nessa estrofe, você observa quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Num outro momento, nós podemos falar sobre esse mal secreto e trazer para a nossa realidade. Quanta gente que demonstra uma coisa, na verdade, está passando por outra? Vamos deixar aqui para nós conversarmos depois. Ou vocês podem também fazer esse momento, tá? Não tem problema. Aqui, Alberto de Oliveira, nós temos o quê? Olha lá, cada um traz uma leitura. Aqui nós temos o vaso chinês. Observem a estrutura, pessoal. Lembra que nós falamos aqui sobre a questão do soneto? Sempre vou colocar para vocês, tá? Então, o nosso soneto. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Você começa a perceber a estrutura dele.
Eu tenho rimas, antes de fazer a leitura, tá? Olhei, identifiquei que é um soneto, eu tenho 14 versos, eu tenho tercetos e tenho quartetos. Então você já identifica, primeiramente, o soneto, que é uma marca do parnasianismo. Vamos lá. Estranho mimo, aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez, de um perfumado, contador sobre o mármore luzidio. Entre um leque e o começo de um bordado, fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Então nós temos aqui Alberto de Oliveira. Então olha lá, falar do parnasianismo é falar, é lembrar de quem? Da nossa tríade parnasiana. E aí você já marcou no seu caderno, porque assim, pessoal, a literatura é uma sequência, não é assim? Eu estou aqui no parnasianismo, eu preciso compreender por que ele surgiu, qual o objetivo, qual era a preocupação, com o que eu queria romper para manter aqui a arte pela arte. O que me incomodava lá atrás, que eu precisei trabalhar de outra maneira aqui. E essa tríade parnasiana, que traz aí o nosso Olavo Bilac, o Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, o que eles contribuíram? Cada leitura você percebeu o quê? É uma leitura mais rebuscada, que exige um pouco mais para que eu possa compreender? Elas aparecem em forma de soneto, e aí eu preciso sim relembrar o meu soneto. Então vejam, é uma sequência. E aí, à medida que eu vou aqui explicando, você vai pontuando cada característica. Estão conseguindo fazer? Então veio Alberto com a sua leitura. Olavo também. Lembrando sempre que a busca pela perfeição era o que importava para eles. A arte pela arte. O meu conteúdo, ele não importa, mas a forma como ele vai ser colocado, sim, isso aí precisa ter total atenção, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Então, falamos aqui do vaso chinês, de Alberto de Oliveira, e o que nós temos ainda para completar o nosso parnasianismo? Então, vejam bem, quando eu falo de vocabulário, e aí nós acompanhamos as 3 leituras, eu tenho o meu vocabulário rebuscado. Como assim rebuscado? Repetindo, é aquela leitura que eu preciso buscar, que eu preciso ter um pouco mais de conhecimento, preciso voltar à minha leitura, qual o significado dessa palavra? O que isso aqui quer dizer? Tá? Então, vocabulário rebuscado, o gosto pelo soneto, que nós já conhecemos o soneto, não é assim? Você pode colocar aí, é uma estrutura onde você vai encontrar 4 estrofes, e eu tenho tercetos, mas o que é um terceto, segundo ano? Vamos ver aí na sala quem diz aqui para mim. O que é um terceto? É uma estrofe composta por, vamos lá? Exatamente, 3 versos. E o quarteto, ele vem acompanhado ali de 4 versos. Rima regular, rimas raras e artificiais, descritivo e narrativo, e o que mais? E poucas figuras de linguagem. Então aqui, vocês podem pegar, vou colocar para vocês, a nossa tríade parnasiana. Raimundo Correia, o que eu vou falar sobre ele? Quais as características dele? Quais as predileções? Em que ele trabalhava? Alberto de Oliveira, a mesma coisa. E Olavo Bilac, não é assim? Aqui nós temos a nossa tríade parnasiana. Então vamos lá, deixa eu conversar com vocês aqui. Até agora, segundo ano, como vocês estão? Estão gostando da literatura? Tem que dizer que sim, eu acho que estão, né?
É um passo a passo, você precisa se permitir. Professor, o que eles estão achando aí? Estão acompanhando a leitura? É claro que sempre vai ser uma busca, né? Eu volto no movimento anterior para saber o que aconteceu. E o que será que vem depois do parnasianismo? Será que ficou por isso mesmo? Acabou aqui? Os movimentos cessaram? Será que todos estavam satisfeitos com essa condição de me preocupar tanto com a questão da forma e não do conteúdo? Porque lá no realismo, o que ficou marcado? Volta aí o seu material que você já anotou. Ah, tá, ok. Mas lá no romantismo, o que acontecia? Então percebam que um depende do outro em que sentido? Primeiro aconteceu aqui essa situação, não estamos de acordo, vamos fazer de forma diferente? Mas o parnasianismo, ele estava muito mais voltado para vaso, o que mais? Objetos, aquela descrição. E o sentimento, será que aparece aqui? É uma preocupação? Não. Certinho? Pessoal, então olha só, é extremamente importante que você acompanhe, que você consiga fazer o seu mapa mental. Se você faz a sua maneira, começa a aula aqui, peguei meu material, já coloquei meu título, Parnasianismo no Brasil. Conceito, Parnaso, monte, eu vou lembrar da mitologia grega, eu vou lembrar de Apolo. Então aqui eu vejo uma imagem, eu já sei que eu estou me referindo a quem? Ao parnasianismo. Tudo bem? Até aqui ficou tudo certinho? E quando nós falamos da tríade parnasiana, você vai lembrar de Olavo Bilac, quem mais? Quem que você já anotou aí? Tá aqui para vocês, né? Não esqueçam da nossa tríade parnasiana. Tudo bem? Então vou deixar vocês por aqui, já com todas essas anotações, mas eu volto com a nossa revisão, ok? Tchau, pessoal!